Olá, sejam bem-vindos à apresentação. Olá, sejam bem-vindos à apresentação do artigo completo A Educação Ambiental no Ensino Formal para refletir sobre os impactos do aquecimento global na década das Nações Unidas de Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável. Um relato de experiência do segundo Congresso Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável, composto por Gabi Alves, Daniele Silva e Josimar Barros. Então, nosso artigo, ele visa compreender o que foi vivido na experiência da cadeira da disciplina de Educação Ambiental dos alunos do mestrado profissional em Gestão do Desenvolvimento Local Sustentável da Universidade de Pernambuco. Resultado do trabalho vivenciado nessa disciplina, visando gerar conhecimento e discussão em torno do aquecimento global, com ênfase na década das Nações Unidas de Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável, resultando em esforços conjuntos de reflexões sobre os efeitos e transtornos do aquecimento global e possíveis soluções para minimizar esses impactos no meio ambiente. E a introdução, ela consta com análise do decorrer dos anos que as ações antrópicas modificam esse ambiente natural e destrói ecossistemas, a fim de ajustar esses espaços conforme as necessidades do homem, resultando em impactos negativos de grandes proporções ao meio ambiente, resultando em impactos negativos como aquecimento global, mudanças climáticas, e extinção ou reduções de espécies da biodiversidade. Então, o aquecimento global, ele é um aumento progressivo da taxa de temperatura média da Terra por conta, principalmente, de gases do efeito estufa, os GES, do dióxido de carbono, poluição excessiva, entre outros. Essas mudanças climáticas são alterações no estado do clima que podem ser identificadas através das variações é, vistas nessa média climática e que pode permanecer por um longo período de tempo. A Terra, ela é composta por 27% de continente, terra imersa, e 73% de água. Desses 73% de água, 97,5% se concentra no oceano, enquanto o restante, 2,5%, representa a quantidade de água doce, que é uma margem pequena demais comparada com a água salgada. Os impactos do aquecimento global nos oceanos, eles são extremamente preocupantes, principalmente porque nós sabemos que por ter essa margem grande de água e essa margem pequena de terra imersa, o planeta Terra, ele é, em sua maioria, água. Sendo assim, a preocupação, os alarmes feitos pela Organização das Nações Unidas em relação à década oceânica é uma oportunidade de evidenciar a importância dos oceanos para a manutenção da saúde, a sustentabilidade dos ecossistemas e o cuidado que nós precisamos ter para que tenhamos mais tempo na Terra e com qualidade para as gerações futuras e atuais, a partir de possíveis medidas educativas que promovam proteção ao meio ambiente marinho. Sendo assim, a educação ambiental, ela pode atuar como ferramenta na formação de pessoas, de indivíduos ecologicamente responsáveis, que tenham uma sensação de pertencimento e não apenas de posse.
Então, a vivência do relato de experiência em educação ambiental visa levantar questionamentos sobre problemáticas voltadas para o aquecimento global. Então, os questionamentos que nós vamos responder dentro desse artigo são: como a crise hídrica pode influenciar no aquecimento global sobre os oceanos? Quais os impactos ambientais resultantes do descarte de resíduo sólido pelo turismo de massa e como isso afeta a vida marinha? E qual a relação da agricultura com o aquecimento global sobre os oceanos? E aí, o objetivo é transmitir conhecimento acerca da temática, os impactos do aquecimento global e sua relação com o oceano, destacando a década oceânica, utilizando a educação ambiental como instrumento de reflexão e mudança, desde os valores até as ações. O método utilizado foi o ensino baseado em problema, que consiste em método voltado para o ensino-aprendizado. Então, isso pode ser usado, inclusive, dentro de sala de aula do ensino formal, desde o ensino fundamental 1 até o doutorado, o pós-doutorado, onde são dispostos problemas e destes problemas, os alunos eles são responsáveis pela construção conceitual do que é aquele problema, de como aquele problema pode ser resolvido a partir de levantamentos de dados, não apenas científicos, mas do dia a dia, como sites, jornais e redes sociais, tornando o aluno responsável pelo aprendizado do conceito desse problema. Desde o procedimento conceitual até atitudinal, por meio de problemas propostos, motivando e preparando para o mundo, tornando tanto um profissional como cidadão e incentivando a aprendizagem de conhecimentos conceituais, procedimentais e atitudinais. Sendo assim, na disciplina de educação ambiental, por conta da carga horária, foi proposto que houvesse 4 encontros. É importante lembrar que o ideal é que pelo menos tenha-se 6 encontros, sendo 3 presenciais e 6 podendo ser remotos. No caso da disciplina, foram feitos 4 encontros, sendo 2 presenciais e 2 remotos. Também, durante esse tempo, havendo interação pelo WhatsApp, via e-mail e via ligação, para que houvesse maior diálogo e maior troca entre os alunos. Não só focado nesses encontros, nesses 4 encontros, mas ampliados em um debate mais semanal, para que não houvesse perda da qualidade. Então, o primeiro encontro ele ocorreu dia 21 de setembro de 2022, com duração de 4 horas, e nesse momento foi um momento de brainstorm, de dizer, e aí, o que a gente pode discutir quanto a questões ambientais? O que é que preocupa vocês? Então, algumas pessoas trouxeram a crise hídrica, outras pessoas trouxeram a agricultura como um problema de aquecimento global. E aí foram percebidos que os temas levantados, eles abordavam o aquecimento global. Então, foi proposto que o aquecimento global fosse visto na perspectiva da década oceânica, uma vez que estamos na década oceânica até 2030. E a década oceânica casa com a Agenda 30 e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Sendo assim, foi sugerido o tema do projeto que estamos abordando aqui. No segundo encontro, que foi remoto e teve duração de 2 horas e 30, foi a realização da fundamentação, integrando teoria e prática a partir da pesquisa do conteúdo. Então, foram pesquisados os pontos discutidos no primeiro encontro. E aí, essa realização foi feita de 23 a 26 de setembro de 2022. Então, foi realizada durante a finalização do primeiro encontro e a realização do segundo encontro. O terceiro encontro, no dia 4 de outubro de 2022, foi presencial
teve 2 horas de duração, com debates de possíveis soluções para as problemáticas levantadas, resultado da pesquisa realizada pelos integrantes no período de 23 a 26 de setembro. E o último encontro, no dia 10 de outubro de 2022, de 2 horas de duração, remoto, foi a apresentação do projeto com todos esses pontos observados. E aí, dentro desse diálogo, foram feitas correções sobre aquilo que foi levantado. As temáticas que foram escolhidas, elas foram de importância ambiental, social, educacional. E a construção veio a partir de levantamento de pesquisa bibliográfica, tanto científica quanto popular. Até porque a ideia aqui é que esse método ele seja utilizado dentro da educação formal. E aí tem que se ter noção de que a popularização, ou seja, a análise voltada para pessoas terem acesso tanto via redes sociais, jornais populares. Então, foi importante ter essa acessibilidade e não apenas voltada para estudos científicos com uma linguagem mais profissional, e sim para uma linguagem mais popular que se adequasse também ao ensino fundamental, ao ensino médio, ao mestrado, doutorado e assim sucessivamente. Com foco voltado para a educação ambiental, obtendo esse olhar interdisciplinar e também a acessibilidade. As buscas realizadas foram tanto formais como não formais, como revistas, jornais, sites, artigos científicos, livros e vídeos. E a partir desse material, foi tomado como base para o desenvolvimento da reflexão e conhecimento. Então, após esse encontro, foi utilizado esse material para fazer um artigo de vivência de experiência, baseado na década de oceânica, visando alcançar os objetivos estabelecidos e refletir os impactos ambientais. Também se considerou os aspectos que impactam o aquecimento global, suas causas, consequências e possíveis soluções. Então, o resultado que nós conseguimos foi reflexão, debate e diálogo, percebendo uma necessidade de conscientização sobre o meio ambiente a partir de ações de educação ambiental. E aí, com base nisso, foram vistos os conhecimentos prévios e desenvolvidos novos conhecimentos, proporcionando a construção de um novo ponto de vista baseado no debate, no diálogo. O referencial teórico consta com o levantamento do que é a década oceânica, que são esforços das Nações Unidas para minimizar os efeitos e transtornos da degradação ambiental, focando no oceano, lembrando que o oceano ele possui pouco estudo, o estudo ele é mais voltado para o ambiente terrestre, e aí para mitigar esses impactos oceânicos, né, no meio ambiente oceânico, foi levantado a década oceânica para conscientizar a problemática ambiental e social, democratizando a informação, mudando a relação entre humano e meio ambiente a partir da informação e, consequentemente, da educação ambiental. Existe uma urgência em admitir que há uma falha quanto aos aspectos voltados para a água, seja ela oceânica ou seja ela a água que consumimos diariamente. A proteção da água é um dever e necessita que toda a humanidade participe. O aquecimento global é, sem dúvida nenhuma, a maior dificuldade hoje que a humanidade encontra à sua frente. E aí, um dos problemas mais urgentes será sobre a água e a sua escassez, visto que
para resolver a maioria dos problemas, como fome, pobreza e outros que são dos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é importante que a água seja uma das principais problemáticas a serem resolvidas. Assim, quanto mais o planeta cresce, maior as implicações da crise hídrica vai ser afetada em outros aspectos sociais e econômicos, como segurança alimentar, crise energética na agricultura. Então, a crise hídrica pode influenciar no aquecimento global sobre os oceanos justamente por esses aspectos. E também por conta do aumento da temperatura, visto que as regiões úmidas elas acabam ficando mais úmidas com o aquecimento global e as regiões áridas ficam mais vulneráveis a secas severas. É importante destacar que crise hídrica é afetada pelo aquecimento global, principalmente porque os oceanos, eles têm um papel fundamental na retenção de calor. Eles absorvem cerca de 90% do excesso do calor provocado pelas emissões do GES e um terço das emissões do dióxido de carbono, o CO2, sendo encarregado de equilibrar a temperatura do planeta Terra. A temperatura do oceano implica no regime de chuva do continente. Além disso, a gente tem uma visão de que a Mata Atlântica, a Amazônia, é o pulmão do mundo, quando na verdade os oceanos eles têm um papel tão importante quanto a Amazônia, visto que faz com que a temperatura ela seja menos sentida, menos impactante para o ser humano. Então, como a crise hídrica pode influenciar no aquecimento global sobre os oceanos? Para amenizar as mudanças climáticas no oceano, durante a COP26, em 2021, a Coalização pela Água e Clima, que é uma organização, solicitou que as ações climáticas sejam agregadas a ações relativas à preservação das águas e oceanos, justamente porque a crise hídrica ela engloba seca e inundação. Essa crise ela é potencializada no aquecimento global. Os oceanos, eles são fundamentais para a humanidade. Quais os impactos ambientais, respondendo à segunda pergunta, resultantes do descarte de resíduo sólido pelo turismo de massa e como pode afetar a vida marinha? Primeiramente, descarte de resíduo sólido inadequado aumenta a poluição, que aumenta a degradação ambiental, consequentemente, aquecimento global. Dentro da vida marinha, esse descarte, principalmente com microplástico, vai fazer com que exista um avanço mais rápido das mudanças climáticas. Então, é um impacto imediato, tanto na saúde humana quanto no meio ambiente, na saúde ambiental. Então, é importante que a lei 12.305 de 2010 seja respeitada principalmente no Brasil, principalmente no incentivo a soluções ambientais, quanto a soluções de materiais, mudança de material. Então, hoje, no Brasil, temos alguns cimentos que são ecologicamente sustentáveis, a mudança do tipo de material de sacolas plásticas, isso faz com que sejam reduzidos os impactos. Eles não são extintos, mas eles são pelo menos reduzidos. Então é importante que o descarte ele seja orientado e incentivado da maneira correta. Então, é importante alertar quanto ao impacto ecossistêmico
principalmente junto ao turismo, onde pessoas saem do seu habitat e vão para o ambiente praial e fazem o descarte errôneo no litoral brasileiro. Em Pernambuco, por exemplo, existe a Praia Limpa, não está no artigo, mas é importante citar, existe o projeto de educação ambiental chamado Praia Limpa, onde há um esforço em minimizar o descarte errado. Vamos manter a praia limpa jogando lixo no saquinho. Então, é importante lembrar ao turista: ó, você é um visitante aqui, mantenha não só as nossas praias, como as nossas ruas limpas. Ah, mas já existe sujeira, já existe poluição em todo local do Brasil. Mas se cada um fizer a sua parte, conseguiremos ter uma redução de enchentes, inundações, descarte errôneo dentro do ambiente marinho, tartarugas afetadas por canudos e sacos plásticos ou outros animais que acabam tendo essa alimentação com lixo. E aí a gente vê que em 2022, ou seja, ano passado, menos de 6 meses atrás, foi confirmado o depósito de cerca de 8 milhões de toneladas de plástico, 25 milhões de toneladas de lixo por ano nos oceanos, que são transformados em microplásticos e acabam sendo ingeridos por peixes, aves e outros animais, que pode inclusive voltar para o ser humano na sua alimentação e consumo desses animais. Ou seja, é um impacto em ciclo de cadeia alimentar. E aí, o turismo acaba aumentando em cerca de 40% em alguns lugares de lixo a cada verão, como é o caso do mar Mediterrâneo, desculpa. Então, toda e qualquer atividade humana, quando não há o cuidado, tende a transformar negativamente o local. Portanto, é importante advertir sobre a conservação ambiental, a observância às leis sobre os resíduos sólidos, para não prejudicar a fauna e flora marinhas e meio ambiente em geral. É fundamental reeducar toda a população quanto à sensibilização de questões ambientais, principalmente quando há o negacionismo de dizer que não existe aquecimento global ou que o aquecimento global é algo natural. Sim, é algo que pode ocorrer naturalmente no meio ambiente, mas que hoje sentimos a potencialização dos problemas climáticos por conta de ações antrópicas. E aí, qual seria também a relação da agricultura com o aquecimento global sobre os oceanos? Então, a gente viu a questão da crise hídrica, a questão dos resíduos sólidos e o seu descarte incorreto, e agora vamos responder a terceira questão, que é sobre a relação da agricultura com o aquecimento global. Desculpa, tem um erro aí, CM, o O, quando foi digitado, não deve ter saído, mas isso é erro de digitação, não é vício de internet, não, tá, minha gente? Perdão por isso. Então, hoje, homem e natureza ainda existe um conflito, principalmente pelo uso dos recursos naturais, que são considerados inesgotáveis. Inesgotável significa que ele tem uma produção natural contínua. Não significa que ele não pode acabar por um certo período de tempo, certo? Então, por conta desse nome, às vezes não há discernimento ou preocupação quanto ao seu uso descontrolado, reduzindo e impactando diretamente a saúde e o meio ambiente, certo? Então, a agricultura tem um papel importante nas mudanças climáticas, principalmente com queimadas opcionais, como é o caso da cana-de-açúcar, que de 6 em 6 meses há uma queima da terra para que aquele ambiente ele esteja preparado para a próxima plantação. E desmatamentos para que se possa ter uma ocupação ou uma urbanização daquele local, emitindo diversos
gases, tirando o espaço de fauna e flora naturais, certo? O que impacta diretamente nos fatores climáticos, como teor de água no solo, condições atmosféricas, tipo de material que está sendo poluente ou não. Então, é preciso desenvolver é, tecnologias que minimizem esse impacto sem impactar diretamente essa atividade e a sociedade, principalmente porque a agricultura ela é fundamental no Brasil, é uma das principais fontes de alimento para a população brasileira, certo? Então, é importante que existam boas práticas dentro da agricultura, evitando tanta degradação no solo, como outros problemas dentro da questão agricultura e meio ambiente. Então, é fundamental o envolvimento econômico, visando minimizar esses danos por meio de política pública, de gerenciamento de recursos naturais e, inclusive, da fiscalização também. Além disso, é preciso levar em consideração os estudos sociais, culturais, econômicos e entender que a maioria da agricultura no Brasil ela precisa ser reeducada, principalmente porque algumas delas são agriculturas familiares. Então, são pessoas que não têm, não necessariamente todas, mas uma grande parte não tem uma conscientização ambiental por ser algo hereditário, certo? Então, é possível usar a agricultura para minimizar esses impactos das mudanças climáticas a partir do agroecossistema. E aí que é uma visão mais sustentável dentro da agricultura. Então, os resultados obtidos foi identificação de causas e consequências do aquecimento global, lógico que não todas, mas pontuais, hídrica, resíduo sólido e agricultura, sendo viável o entendimento de como isso impacta o aquecimento global, como pode ser reduzido esse impacto através da observância de leis, mudança de comportamento, atividades de educação ambiental. Então, a educação ambiental, ela teve um papel fundamental dentro dessa experiência, principalmente na reorientação de ações e reflexões do grupo quanto ao que pode ser apresentado de forma multidisciplinar, principalmente nos componentes curriculares do ensino formal, onde se atinge tanto a população urbana como a do interior, que também precisa ter esse novo pensamento, integrando atividades profissionais, sejam esses urbanos ou interioranos, a o meio ambiente e a sustentabilidade. Além disso, é importante destacar que a academia ela precisa construir a consciência ambiental também dentro de espaços como graduação, mestrado e doutorado, fazendo essa interdisciplinaridade, não só falando de meio ambiente, mas construindo atividades que favoreçam a população, a sociedade circunvizinha da academia e formando profissionais e cidadãos conscientes ecologicamente. Então, a metodologia de PBL incentivou, junto à educação ambiental, a uma quebra de paradigmas e proporcionando discussões saudáveis, com base em conhecimentos prévios e proporcionando também pesquisas que alimentaram a discussão e esclareceram dúvidas, tornando o aluno, o discente, uma pessoa responsável e ativa dentro do processo da mudança do pensamento ecológico e sustentável. Então, concluímos que as práticas humanas elas têm causado danos e que é preciso ter um olhar diferenciado para que
as gerações presentes e futuras não sejam ameaçadas a não terem qualidade de vida e um meio ambiente ecologicamente sustentável, como dita a 1988, né? A nossa, eu esqueci o nome, minha gente, desculpa. A nossa Constituição de 1988, certo? O estudo contribui para a formação de cidadãos críticos, acentuando o prisma que a educação ambiental prega, que é peça-chave da mudança atual do cenário ambiental e dos desequilíbrios que encontramos neles. A década oceânica, aqui nesse trabalho, visa garantir e preservar o meio ambiente, além de proporcionar o incentivo a ações educativas que assegurem a manutenção e proteção do ambiente marinho. Além disso, é importante conscientizar e sensibilizar a população quanto à importância dos oceanos, favorecendo todos os propósitos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da Agenda 30 e do pensamento sustentável. Então, para isso, é preciso que as leis sejam mais rigorosas, que exista uma vigilância quanto ao cumprimento dessas leis e, além disso, atividades também para que não só os órgãos públicos, mas que os cidadãos eles possam também terem atitudes diferentes e mais sustentáveis. Agradecemos por vocês terem assistido até aqui, terem se inscrito. Obrigada e vamos tentar mudar cada pedacinho com as nossas atitudes.